eu sempre me procuro me identificar como ativista dos direitos humanos. Eu não quero colocar um extenso currículo, porque tudo que está no meu currículo me leva a ser uma ativista dos direitos humanos. Então, para falar sobre a peça, né, que está sendo construída, a ação civil pública, na verdade, eu gostaria de falar aqui um pouco a minha experiência na Comissão Estadual da Verdade e da Preservação da Memória na Paraíba. Então, não vou falar da metodologia que foi usado na comissão, mas vou fazer um recorte, mesmo porque nós temos um tempo mais reduzido, vou fazer um recorte do grupo de trabalho que eu coordenei, que é violência do Estado e das milícias privadas aos camponeses. Eu acho que o próprio título, né, do grupo de trabalho ele vai direcionar diretamente para esse objetivo, né, da ação civil pública. Então, quando a Isabel me convida, né, para participar dessa mesa e me informa que tem essa ação civil pública aí sendo já elaborada, já está nos finalmente, já está já para os pedidos, eu fiquei muito feliz em saber, né, que o Ministério Público Federal da Paraíba tem interesse nessa questão de prosseguir com o que foi feito na Comissão Estadual da Verdade e da Preservação da Memória na Paraíba. Então, é muito difícil conseguir provas, né? Porque o processo, como é uma ação civil pública, e como aí eu falo também como advogada, então, para um processo, você tem que elaborar as provas. E como elaborar provas, ou conseguir provas, em um processo, que é o processo da justiça de transição, que deixou de ser feito logo depois, né, em 1985, principalmente depois da lei da anistia. Então, a partir dali, deveria ter sido feita a justiça de transição. Não foi feito. Então, a Comissão da Verdade, criada através de decreto pelo Estado da Paraíba, na época, o governador era Ricardo Coutinho, então, mas é de 2013, o decreto é de 2013. Então, de 2013, levar em consideração 85 para 2013, então, até para conseguir provas e depoimentos para a Comissão da Verdade, principalmente nesse grupo de repressão do Estado das milícias privadas, foi muito difícil. E de 2000, a comissão, o período de audiências públicas e oitivas privadas, ela vai se dar ali até 2015. Então, de 2015, levando em consideração o tempo de 64, que foi quando houve o golpe militar, muitas pessoas que deram depoimentos à Comissão da Verdade, elas já não estão mais nesse plano, okay? Já partiram. Então, o que era difícil recolher depoimentos que servem de prova das pessoas que ainda estavam vivas, né? Elas continuam vivas na memória, na nossa memória, mas elas não podem mais dar o depoimento, o testemunho, elas mesmas, ok? E aí, quando me pede, né, para falar sobre esses depoimentos, eu diria, e aqui para o Ministério Público e a equipe, né, o grupo de pesquisa, é dizer o seguinte: nós temos provas. Nós temos provas quando nós pegamos o relatório
das comissões, tanto das comissões nacional da verdade, a Comissão Nacional da Verdade, como o depoimento pessoal, né, da Comissão Estadual da Verdade, da preservação aqui da Paraíba. E também o Everton trouxe um livro aqui, que é Memória do Povo, inclusive Deixa o Povo Falar, que é quando a irmã Tônia, antes mesmo da Comissão da Verdade, ela ouve os remanescentes das ligas camponesas, deram depoimento que foi gravado em fita cassete, e esses depoimentos depois foram transcritos e colocados no livro, nesse livro aqui. Então, hoje temos a dificuldade de pegar a prova, se sabe que no mundo jurídico, principalmente processual, inclusive tem muitos professores que dizem que direito é prova, né? Prova e prazo. Discordo completamente disso, ok? Completamente disso. E acredito que o que vai nos orientar para transformar esse que já está aqui no livro, que já está no relatório da Comissão Estadual da Verdade e na Comissão Nacional da Verdade, foi dito. O que foi dito foi transcrito nesses relatórios, nesses documentos. Eu vejo aqui como um documento preciosíssimo, o que está aqui nesse livro. Precisa ser feito algumas revisões no livro, mas não os depoimentos. Você foi como foi que transcrito, quando foi elaborado o livro, são os comentários e as interpretações. Essa nós poderemos até fazer uma revisão no livro nesse sentido, mas nos depoimentos não. Então, todos os depoimentos eles estão bem sinalizados. Então, acredito que nós temos um desafio, e eu digo nós temos porque a Comissão da Verdade hoje está, né, no memorial da democracia, todo o documento, todos os depoimentos, em resumo, que está no relatório final, mas também temos os depoimentos que estão lá no memorial da democracia. Então, como transformar isso em prova? Sei que a ação civil pública também, ela vai a partir, e também foi essa a atuação do GT, Repressão do Estado das Milícias Privadas, quando utilizam a metodologia dos depoimentos. Como é que começamos a metodologia, né, dos depoimentos? Daquelas famílias que são mais conhecidas. Então, nós tínhamos famílias que eram conhecidas a nível nacionalmente, que seria o quê? A família de Elizabeth Teixeira, justamente pela história de João Pedro Teixeira, e também a história de clandestinidade da Elizabeth Teixeira, e que toda a família foi ouvida na Comissão da Verdade. Nós temos a família de Pedro Fazendeiro, que também foi ouvida na Comissão da Verdade, está lá uma parte dedicada a cada família dessa, e nós temos a família de Nego Fumba, que também, a irmã dele, a Marina, ela dá depoimento à Comissão da Verdade. E acredito que, a partir desses 3 casos concretos, né, porque principalmente esses 2 casos, 3, na verdade, que é o de Nego Fumba e o de Pedro Fazendeiro. Né? Quer dizer, são 2 casos concretos, por quê? Porque eles estão desaparecidos. Então, o crime ainda continua, ok? Ainda continua. Creio que a ação civil pública parte um pouco desses 2, que é um crime aí que está vigente. Não é que já prescreveu, ok? Ele continua porque o corpo ainda não, os corpos ainda não foram encontrados. Então, a partir daí, o desafio é como fazer a sustentação, que aí não se vai só na lei, ok? Na lei, acho que nós já ultrapassamos, o direito já ultrapassou para dizer que dura lex sed lex, ok? O que está, a lei é dura, mas é lei. Então, o que é a prova? Trazer a prova concreta. Não se cobrar 40 anos depois
que nós vamos ter carteirinha das ligas camponesas, que pertenciam às ligas camponesas. Nós não vamos ter inquéritos que essas pessoas responderam nas delegacias e também em juízo. Eu faço, inclusive, vários questionamentos na questão dos arquivos. Nós não tivemos tempo, porque o tempo é curto, das oitivas e da pesquisa foram 4 anos, mas 4 anos para entregar o relatório final, a elaboração do relatório final. Demorou aí mais de 1 ano, ok? Então, para as escutas e também para mexer nos arquivos. Então, os arquivos que foi visto não deu conta de todo aquilo que ainda poderia existir. Porque nós pegamos alguns arquivos que hoje estão no Memorial da Democracia. Mas tem arquivos no judiciário que não foi visto ainda. Okay? E quando se trata dos camponeses, da ação civil pública, para os camponeses, eu vejo que é imprescindível ver em Sapé, os arquivos do judiciário em Sapé, porque as ligas camponesas ela é mais forte ali em Sapé. E Nego Fumba e Pedro Fazendeiro, eles são de Sapé. Então, tem muita coisa que não se podia achar em outros arquivos, mas você pode encontrar nos arquivos que estão em Sapé, ok? Estão em Sapé. Essa é um dos questionamentos que faço. Nós não tivemos esse tempo e também não poderemos nos cobrarmos porque não abrimos os arquivos judiciais em Sapé. Mesmo porque se sabe que o movimento das ligas camponesas, inclusive, é um dos que impulsionaram o golpe de 1964. E também sabemos que nessa região, principalmente na Várzea Paraibana, é isso que ali na área ali de Sapé, nós temos, que é conhecido a nível nacional, que são a Várzea Paraibana. Né? Então, o grupo da Várzea é conhecido, o grupo da Várzea entre aspas, ok? Que é o que denomina aquela área. Então, na minha fala, eu não tenho muito a acrescentar o que está no relatório. Okay? E vejo que o relatório foi a Comissão da Verdade fez um trabalho muito sério e muito comprometido. Aquilo que está no relatório foram depoimentos diretamente das famílias ali envolvidas, a família de Pedro Fazendeiro, a família de Nego, a família de Elizabeth Teixeira e vários outros, que foi prestado depoimento, inclusive no Memorial das Ligas Camponesas, que era um espaço, foi escolhido que as oitivas privadas dos camponeses fossem no Memorial das Ligas Camponesas, foi toda uma reflexão feita justamente para que os camponeses se sentissem mais à vontade na hora de falar, que estavam em um espaço que representava um espaço ali dos camponeses, que hoje é o Memorial das Ligas Camponesas, a casa onde viveu Elizabeth Teixeira, o João Pedro Teixeira, com a sua família, e que era frequentada também pelo fazendeiro e pelo Cuba. E o povoado em Barra de Antas, que fica ali do lado do Memorial das Ligas Camponesas, nós ouvimos pessoas que estavam ali. Então, ouvimos pessoas que frequentavam a casa de Elizabeth Teixeira, ou seja, a família de Elizabeth Teixeira. Então, esses depoimentos, eu acho que são depoimentos legítimos, que são de pessoas que são da comunidade, onde viveu ali Elizabeth e João Pedro e a família, e eles ainda viviam lá. Os depoimentos de pessoas diretamente envolvidas, mas também os filhos, que aí a gente vai chamar de memória construída. Não é isso? Então, tem a memória, alguns
são memórias. A Isabel, ela não mora ali, mas tem um depoimento da Isabel, que ela era professora, ok? Ela era professora. Então, com o método Paulo Freire. Então, ela dá um depoimento direto de como foi interrompida a escolinha lá que ela dava aula. Então, ela que dá o depoimento. Em Barra de Antas, você vê o sobrinho, o neto, né, o sobrinho, porque a comunidade é pequena, e também uma história construída, mas que ele ouviu a mãe dizer, eles ouviram o pai dizer, eles ouviram, né, entrar, lembram, inclusive, de como entraram ali na casa da Elizabeth Teixeira, inclusive para tentar socorrer a Marluce quando toma o veneno com mel. Então, quer dizer, são pessoas que presenciaram, não é o ouvir dizer, mas e o ouvir dizer também, que a gente chama de memória construída, mas que foi a mãe que disse, ou a avó que disse. Então, levando em consideração 40 anos que separam disso, eu acho que para a prova é esse o desafio, né? O jurídico é fazer com que, não é o ouvir dizer, né, gente? Você sabe que na prova o ouvir dizer não tem tanta força como o diz, mas tem muitos que habilitam o diz. Nós ouvimos de Maria, os filhos, né, da família que foi envolvida, me falha a memória agora, o sobrenome da família, mas os filhos diziam, né, não conseguimos nem fazer a oitiva privada na Câmara dos Vereadores de Sapé, porque ele tinha 5 anos de idade quando levaram o corpo do pai, né? Quando estavam levando o corpo do pai. E ele, na audiência, eu gostaria de registrar aqui, na audiência ele já tinha mais de 50 anos. Mas, quando fez a pergunta, ele se colheu de uma forma como se ainda estivesse atrás da porta de quando foi levar o cadáver do pai dele. Ele disse, quando chegaram, eu me escondi atrás da porta e fiquei encolhido para ver. Eu tinha 5 para 7 anos, mas no dia da audiência, ele se colhe como se ele estivesse atrás da porta. Ok? Então, essa minha fala assim, para fazer esses registros. E não é o ouvir dizer, foi vivido. A dor permanece até hoje, quando eles são. Mesmo dizendo, minha mãe dizia, meu avô dizia, ele sente a dor do que foi dito ali. E eu advogo a tese de todos esses depoimentos que estão aqui nesse livro, no relatório da Comissão da Verdade da Paraíba, né? E no relatório nacional, que traz 4 casos, eles falam como prova.